Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida, aqui na Rádio Vida 87,9. Olha, hoje eu vou trazer um convidado que vai comentar aqui situações que a gente passa no cotidiano. Você já teve um relacionamento? Você já teve momentos em que você teve dúvidas com Deus? Momentos em que você precisou da consulta de Deus e talvez você for, deixa no meu peito que eu vou lá e resolvo. Hoje o Brunão vai estar trazendo para vocês, gente, aspectos muito interessantes de obediência a Deus, de desvio de propósito que a gente também cai várias vezes na nossa vida. E olha, o Brunão vai estar trazendo para você aí também como que você pode ser mais obediente a Deus. Afinal de contas, não vai imaginando que é só todo mundo que está lá na igreja que tem dificuldade de seguir o propósito, não, gente. É todo dia. Na verdade, quando você está na igreja é muito mais fácil. Tá todo mundo lá junto pelo mesmo propósito. Mas quando vai pro dia a dia é difícil. É ou não é, Brunão? Falar com você, tá? É desafio, viu? É desafio mesmo, porque obediência tem a ver com o reino, né? E a Bíblia nos fala assim que o reino de Deus ele é tomado por força e violência. Então, a obedecer você tem que fazer força. Não adianta não. E cai, né, senhor? Cara, não tem como. Se você é ser humano, vamos começar por aí, né? Se você é ser humano, você já está sujeito a cair. A Bíblia, né, deixa claro, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Né? Então, o cair, ele é uma coisa, é a única coisa, eu costumo até brincar, falar assim com os colegas, assim, a única coisa que a gente pode garantir, dar certeza para Deus é de que a gente vai falhar. E mesmo assim ama a gente. Se você parar pra pensar, que doideira é Deus amar a gente, né, cara? O amor de Deus, ele é incondicional, né? Mas imagina se ele fosse condicionado. Cara, a gente tava na água, viu? A gente tava lascado. Eu costumo até comentar, né? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E o que é misericórdia? Você sabe o que é misericórdia? Cara, a palavra, assim, a definição de misericórdia? No texto original, eu vou mentir pra você não, cara. Eu falo assim, não tem misericórdia daquela pessoa, mas o que é misericórdia? A explicação de misericórdia que pra mim encaixa mais no sentido da palavra é você ver uma situação, se compadece da situação no sentido de ter uma empatia, uma compaixão daquela situação, mas até então isso é só um sentimento, né? Você, por exemplo, você tá sofrendo, eu vejo você na situação de sofrimento e falo, nossa, que pena, ele tá sofrendo. Mas isso é empatia. Tá. Só que a misericórdia é quando eu vejo esse sofrimento, tenho essa empatia e aí eu falo, eu vou fazer algo para mudar esse sofrimento de agora para frente. Misericórdia é quando você vê a situação e entra naquele momento dela e muda a trajetória dela a partir dali. Por quê? Misericórdia é quando o Senhor ele vê a nossa situação medíocre, como pecador, sabendo que nós somos falhos, e a partir dali ele fala assim, não, você é pecador, mas se você se posicionar como quem reconhece o seu pecado, eu vou te dar uma coisa que chama salvação. Você não merece não, mas a partir daí eu mudo. E muitas vezes tem aquele que vai lá e fala, não, mas eu sou santo demais. Irmão, quanto mais você fala que tá santo, mais longe você tá, viu? Cara, isso é perigoso demais, porque eu vou falar com você, de mim, eu sou a pessoa que mais bateu cabeça com o Espírito Santo que eu conheço. Eu não sou santo nem um pouco não. Era Deus falando assim, é isso, e eu dizendo assim, não é isso não, é isso aqui. Igual... Eu já ouvi até uns caras falando, sai fora, Deus. Sai fora, Deus. Uai, se eu for parar pensar por esse lado aí, profeta Jonas aí. Profeta Jonas vai lá pregar pra Nínive lá. Aí Jonas fala assim, vou nada. O cara preferiu ir pra baleia, filho. Ele falou, não, eu quero fugir pra Tarsis. Tem um negócio interessante, uma reflexão interessante de Jonas. Não sei se já que toquei nesse assunto, vamos falar disso primeiro. Jonas, ele recebe a ordenança, né? Vai pra Nínive. Só que ele não quer ir, não. Tem todo um contexto histórico do porquê que ele não quer ir, né? Nínive foi ali a cidade que acometeu contra os pais de Jonas. Então, assim, ele tinha uma mágoa. Ele salvar eles ou não? Não, esses daí merecem. Eles merecem ser punidos. Vai lá, vai punir Deus. E aí ele foge para Tarsis. Ele entra numa embarcação sem a direção de Deus. Eles aceitam Jonas na embarcação e vai embora. Doido foi o marinheiro, né, cara? Não sabia, né? Não buscou a direção de Deus.
Começou a tempestade. Sabe qual que é o pior, cara? Que quando começa a tempestade, Jonas deita e vai dormir lá dentro do barco, no porão, não sei como é que chama, né? Dentro do barco. Aí ele vai dormir. E quando ele vai dormir, fala assim que eles começaram a clamar aos seus deuses, e eles acordam Jonas e falam: clama seu Deus, pelo amor de Deus. Os caras que eram quase ateus. Os caras que eram ateus, pelo amor de Deus. Mas aí, Deus falando: ai meu eu. ai meu eu. E aí eles clamam. E aí ele fala assim que eles jogam a sorte, eles tiram a sorte, pra poder tentar descobrir de onde que tava vindo aquele problema. E quando eles tiram a sorte, assim, entre quem tava na embarcação, ela cai em cima de Jonas. E aí Jonas, eles perguntam: ô Jonas, de onde você é? Quem que é seu Deus? O que aconteceu? Aí ele vai e fala a verdade: ó, eu sou servo do Deus Altíssimo e eu tô fugindo, e é isso, me joga pra fora do barco que vai parar a tempestade. Mas você percebe que Jonas, ele já sabia que ele estava errado, ele já sabia que todo mundo ali em volta dele estava passando um problema por culpa dele, ele sabia que a consequência que as pessoas estavam vivendo, elas não necessariamente mereciam, mas ele estava causando pela desobediência dele, mas ele não teve o caráter de se levantar e falar assim: a culpa é minha, eu vou me retirar para parar o problema. Ele falou: me joguem. É tipo, não, tá de boa, eu entendi. Eu sei a responsabilidade, mas eu não quero assumi-la. Esse cara, né? Enfim, fica essa reflexão, né, pra quem tá assistindo, não sei. Mas, cara, eu falando de mim, né, porque a intenção é falar um pouco de mim, sobre vivências. Vou tentar resumir um pouco de mim. Eu cresci no berço evangélico, eu fui ensinado na palavra do Senhor. Meu pai, ele era pastor, e minha mãe, ela era líder de louvor, juntamente com uma outra irmã, na Assembleia de Deus. E eu cresci sendo mesmo ensinado assim, igual a palavra diz aos pais, né? Ensine seu filho no caminho ao qual ele deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar. Fui ensinado assim. E tinha uma coisa que batia muito de conflito na minha mente, você acredita, cara? Quando eu tava ali na minha fase adolescente, meus pais, eles saíram da presença do Senhor por volta dos meus 14 anos e se desviaram. Mas antes de se desviar, a gente foi para a igreja, que é onde eu congrego hoje. E quando a gente chegou ali, eu com esses 14 para 15 anos, com 15 anos eu fui levantado como obreiro no diaconato da igreja para servir na casa do Senhor. E quando eu fui levantado jovem, novo, eu comecei a viver algumas experiências marcantes com o Senhor, pela graça dele. Só que naquele momento ali, eu comecei a ver muitas pessoas e testemunhos, né, de pessoas assim: nossa, aquela pessoa era tal coisa quando ela estava no mundo, e aí Deus mudou o cativeiro, e hoje ele é uma pessoa extraordinária na presença de Deus. Porque Deus, ele é especialista nisso, né? Ele pega os mais vacaiados e faz eles virarem umas potências na mão dele. A Bíblia fala, né, onde... Só ele mesmo. Só ele. A Bíblia fala assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? E isso é graça. Se você hoje recebe a oportunidade de levar o Senhor, de falar do Senhor, de ser um instrumento do Senhor, a graça do Senhor está exalando. Não é porque você é capaz, não é porque eu sou capaz, de jeito nenhum. Demorei a aprender isso, o Senhor tratando muito ego na minha vida. Só que aí o que aconteceu? Eu passei essa situação da separação dos meus pais e continuei congregando sozinho, né, quando eles se separaram e desviaram da presença do Senhor. E eu ia a pé, congregando sozinho, não era perto, mas não era tão longe, eram uns quase 3 km de casa, mas com 2 morrão cabuloso. Mas eu ia de pernada. Isso aí é de Uno, um no pé, outro no Não, eu tinha um longboard, cara. Tinha um longboard. Já viu aqueles skate? Não, aquele skate desse tamanho, com a roda desse tamanho. Uai, cara, aqueles que o pessoal desce ladeira em pé com ele. Ah, não, já vi. Eu tenho até hoje, tá guardado lá em casa. Só que antes de eu ter a moto, ele era meu veículo. Aí eu ia pra igreja com ele, descia as ladeiras em pé mesmo. Era na hora de subir morro, passava uma moto, um carro, eles me davam carona, assim, eu já puxava subindo em pé. Era doideira, minha mãe passava um arroio. Que doideira. Minha mãe passava um arroio com essas adrenalinas doidas. Mas beleza. E aí foi onde que eu ali por volta dos meus 16 anos ali, quase 17, eu entrei no meu primeiro relacionamento, namoro. Cara,
eu servia na casa do Senhor, eu estava buscando uma vida de intimidade com Deus, só que quando eu entrei nesse relacionamento, nós deixamos o pecado entrar. E aí quando o pecado entrou, a gente começou a cair mesmo na imoralidade sexual, né? E isso, cara, é um atraso que você, na hora, você nem percebe. Mas quando você, de fato, reconhece, né, que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, mas quando você realmente é convencido de que você está vivendo uma vida de pecado, você percebe o atraso que ele está te causando. E aí, foram 2 anos e 6 meses nesse relacionamento. Eu fui afastado do ministério, né? Eu não servia só como obreiro. Nesse período eu participava de um grupo de discipulado da igreja, onde a gente cuidava de outras almas, do grupo de jovens, dançava, teatro, eu gostava, eu sou muito ligado no 220, gosto de participar das coisas. Apareceu as oficinas, você já tava lá, né, cara? Você até é doido, velho. E aí eu percebi o quanto que o pecado ele me afastou de tudo isso. Eu fui, por sabedoria também da liderança, né, afastado dos ministérios, no sentido de tá em pecado, não vai exercer, tá errado aí. A gente sabe que não pode, tá errado, tá vivendo em pecado, sabendo que tá em pecado e não abrindo mão do pecado. Você vai fazer igual o Jonas? Vai gerar tempestade na vida dos outros que estão ali no mesmo barco por causa do seu pecado? E como é que você assim conseguiu sair da liderança e pra, tipo assim, você teve que abandonar a sua liderança pra... Não, eu não era líder. Nunca fui líder, não. LT também você não era, não, que era tipo líder em treinamento. Não. Eu participava dos ministérios, estava envolvido muito nos ministérios, assim, de apresentações, organização, assim, ajudando mesmo, sabe? Mas nunca fui líder. No diaconato eu servia na igreja como diácono também. Só que aí o que aconteceu? Reunião, conversa de exortação vindo por parte dos pastores mesmo, né? Correção. E aí eu tentava me posicionar. E aí tipo assim, eu quero conseguir ficar em uma vida de santidade, mas eu não quero arrancar a raiz do pecado. A raiz do pecado era o relacionamento impuro. É o crente Raimundo, um pé na igreja. E o pior de tudo, ela era da mesma igreja. A gente era da mesma igreja, os dois estavam em pecado, ela também passou essa situação de isolamento ministerial. E busca por conserto, mas a gente não abria mão do pecado. E aí o que aconteceu, cara? A gente chegou a um ponto que a gente começou a esfriar dentro da igreja mesmo. Por quê? Porque a gente estava se cobrando tanto por santidade, mas sem abrir mão da raiz do pecado, que a gente começou a se frustrar por não conseguir alcançar a santidade. E aí a gente esfriou. Por quê? Porque quanto mais você dá lugar pro pecado, menos você dá lugar pro espírito. Mas ele cresce, né, cara? Igual a praga. Exatamente. A palavra não. Você já deve ter ouvido, com certeza, aquela metáfora, né? Aquela simbologia, assim, aquela historinha dos 2 lobos dentro de nós. Que a gente alimentar mais, eles estão brigando. O que a gente alimentar mais vai ficar mais forte. É verdade. Então, quando isso aconteceu, a gente esfriou, eu saí da presença de Deus por volta dos meus 18 para 19 anos. Cara, nunca tinha vivido nada no mundo. Tipo assim, até os meus 18 para 19 anos, pra você ter ideia, eu não tinha colocado uma gota de álcool na boca. E eu abominava a ideia de álcool, de beber, sabe? Por causa do meu avô. Meu avô foi alcoólatra. A morte dele foi devida ao álcool. Entendeu? Foram vários agravantes em cima disso. E eu abominava. Só que aí, quando eu saí da presença do Senhor mesmo, falei, não vou na igreja mais não. E detalhe, antes de eu sair, Deus ele sempre nos avisa, olha, cuidado, esse caminho aí que tá te levando a isso. E ele usou o meu pastor para falar comigo da seguinte forma, eu não esqueço disso, foi um culto de domingo de manhã, e ele falou assim, olha, Bruno, em cima do altar, Bruno, Deus me mostra em cima da sua cabeça um pêndulo. E esse pêndulo era para ele estar parado, mas ele tá balançando de um lado para o outro. E Deus me fala para te dizer da seguinte maneira, não sai da presença de Deus porque você tá cogitando isso. Porque se você sair, você vai passar uma vergonha muito grande. E não é o que Deus quer pra você. Sair do mesmo jeito. Você tá bom, deixa o pêndulo balançando. Tchau, obrigado. Cara, eu falei, eu sou uma das pessoas que mais bateu a cabeça que eu conheço, assim, que mais... Nossa, minha pastora uma vez falou comigo e eu não esqueço disso. Ela assim, Bruno, você tem potencial, mas parece que quando você vê um erro,
Você vai e pula abraçando ele, você não espera nem te atingir. Eu falei, eu tento. Mentira, não tentava nada não. Falava que tentava, mas eu tava querendo viver os prazeres. Inconscientemente eu falava que eu queria tentar viver uma vida de santidade, mas eu não queria abrir mão do raiz dos problemas. Entendeu? Só que aí o que aconteceu? Eu fiquei no mundo. Ao todo, o período que eu fiquei fora da presença foram quase 5 anos. Entre 4 anos e meio e 5 anos. Nesse período, eu vivi algumas experiências marcantes, positivas e negativas. Positivas como eu casei, assim, do nada. Mentira, eu conheci uma pessoa, depois desse relacionamento meu, desse primeiro relacionamento, ele se frustrou, né, porque a gente viveu algumas situações conturbadas. Não expondo nenhuma situação então das pessoas, então eu vou falar só pelas minhas partes mesmo, para não expor ninguém. Mas vivemos essas situações conturbadas e cheguei ao término de terminar com a pessoa. E aí eu conheci uma outra pessoa que foi uma pessoa incrível assim. E aí fiquei um período de namoro com ela de quase 3 anos e casei com ela. Isso tudo dentro desse período de 5 anos fora da presença, tá? Antes de casar eu já tinha me entregado a bebida, tinha experimentado maconha, tinha começado a exortar, você falou, deixa eu ver se presta. Deixa eu ver essas coisas de louco aqui que o povo tava falando que era doideira no mundo, vamos ver se é bom. Esses trem de resenhada, de festa, de zoeira. Falo, velho, fiquei assim, nossa, nunca tinha vindo um negócio desse, igual um menino pequeno. Beleza. Cara, eu bebia demais. Nesse período eu comecei a beber mesmo, de encher a cara, e eu zoava, tá? Zoava muito enquanto eu tava bêbado. Falava, viviam momentos de alegria, mas era momentos. Era momentâneo. E aí o que aconteceu, cara? Vivi um casamento que a parte de casamento mesmo durou 1 ano e 1 mês só. Só que durante 1 ano foi perfeito. Perfeito assim. Passamos aperto financeiro no começo. Mas em relação à convivência, foi perfeito. Eram os desentendimentos que um casal tem, mas que se resolviam com diálogo. A gente conseguia lidar com isso com diálogo. A gente passava o desentendimento. É fato. Se você vive um casamento e fala que não tem desentendimento, você tá para casado? de falar mentira. Mas a parte é viver em desentendimento e passar desentendimentos. Porque eu já ouvi uma vez falando assim, quando fala de casais, são 2 pessoas diferentes, criadas de maneiras diferentes, que desenvolveram personalidades diferentes, que estão aprendendo a viver juntos. O atrito é fato. Pior que é verdade. O atrito é esperado. Agora a maturidade para resolver os atritos é que nem todo mundo tem, mas que é necessária. E a gente passou isso. Só que aí chegou um período no final ali, foi no último mês, a gente começou a viver uma situação bem diferente do que a gente viveu durante o ano inteiro. Eu mudei de serviço, eu comecei a trabalhar só aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, e ganhava a mesma coisa que eu ganhava antes, trabalhando a semana toda, que era um salário bom na época. Eu ganhava 4.500 na época, rodando. Tá bem. Você tá doido? Bem. Era essa média, né? Ele beirava de 3.600 a 4.500, mas a média tava aí, 4.000, 4.500. O 3.600 era mês fraco. E ela trabalhava também no serviço dela. E ela começou a receber alguns convites, né, de amizades, né, tipo, amizades solteiras e do mundo. E eu também fora da presença de Deus, ela também. E esses convites, vamos sair, as amigas, né, vai sair, vamos pra tal lugar. E eu nunca tinha sido uma pessoa que regrava, vamos deixar não. Só que eu comecei a perceber que eram ambientes que não cabia para casal. Só que aí eu tentava conversar. Olha, esses ambientes vão deixar pra gente sair junto. Em vez de sair sozinho, vão deixar pra sair junto. Só que eu fui percebendo que começou a se cumprir uma palavra que a Bíblia diz lá em, acho que 1 Coríntios 15:33. Fala assim, ó: as más companhias corrompem os bons costumes. O pessoal acha que isso é ditado popular, mas é versículo bíblico, tá? Tá na palavra, é fato. Né? Corrompe, é fato. Chegou a um ponto que eu tava sentado assim com ela no sofá, assim, ó, assistindo série. Na minha cabeça, em paz, que a gente não tinha tido briga, desentendimento nem nada. Nesse período, ela vira pra mim e fala assim: eu quero voltar pra casa da minha mãe. Aí eu levei na zoeira: bora, vou pra casa da sua mãe então. Aí ela: não, tô falando sério, vou voltar pra casa da minha mãe. Aí eu parei, desliguei a televisão, já levei a sério. Que isso? O que tá acontecendo?
Ah não, que a gente esfriou e caiu na rotina. Aí eu já comecei a ficar encabulado. Falei, esfriar e cair na rotina? Não, calma, pelo menos seja sincero do motivo disso. Qual que é a causa? Eu fiz algo? Você fez algo? O que aconteceu? Ela sustentou essa verdade na cabeça dela, né? Por 2 meses. Mas ela saiu no dia seguinte que ela falou isso de casa. Mas ela sustentou Já estava decidido, era há muito tempo. E aí ela sustentou que o motivo foi esfriamos e caímos na rotina. Só que eu tinha mudado de emprego há menos de um mês. Eu tava tendo mais tempo de convivência com ela. A gente saía para lugares diferentes mesmo. Eu sou um cara agitado, igual vocês já devem ter percebido. Mas eu sou criativo. Então, tipo assim, hoje a gente vai fazer isso. Amanhã a gente vai fazer outra coisa. E eu criativo mesmo. Então assim, eu falei com ela, olha, seja sincera comigo, porque falar que a gente caiu numa rotina já é mentira. Esfriar, pior ainda. Mas depois começaram a surgir situações, né, boatos. Nenhuma prova concreta. Mas boatos de... eu vi fulano no período que você estava junto em tal lugar, atracado no fulano. Aí eu... tá, tem como você comprovar? Que vai me trazer um alívio se você conseguir. Coisa que eu descobri, chifre é igual diamante, só acha se procura, viu, cara? Exatamente. Tem coisa que não vale nem a pena, né, ficar procurando depois que passou. Sabe qual que é o problema, cara? Eu comecei a viver um período ali de angústia, porque eu vivia baseado em construir uma família, que é o meu sonho, ainda é. Eu não abro mão desse sonho, não. Vou viver uma família diante do Senhor, sim. Mas eu vivia baseado em construir uma família que já pra mim já estava bem encaminhado, porque eu já estava casado, no papel, certinho e tudo mais. Agora era só construir o nosso império. E ela puxou o tapete de uma vez. E aí eu fiquei... E ela não puxou o tapete me dando uma justificativa do porquê que ela estava puxando. A justificativa dela não batia com a realidade. E eu comecei a ficar angustiado. Por quê? Por quê? Por quê? O que eu fiz? Comecei a me acusar. Eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa. E eu não entendia. Até que chegou um momento assim que aconteceram outras coisas agravantes dentro desse período. Do dia que ela tomou a decisão e saiu de casa, até 15 dias depois, aconteceu isso tudo que eu vou dizer. Ela saiu. O meu avô, que eu era muito próximo dele, muito mesmo, eu visitava ele todo final de semana, faleceu. Ele pegou Covid e ele tinha muitas agravantes, né, muita comorbidade. E aí ele morreu em 5 dias. E ele faleceu, então foi assim muito rápido, não foi nem deu tempo de se preparar pela morte dele. Eu perdi assim, eu saí do emprego que eu tava por causa de situações dentro do emprego. O antigo patrão começou a desvalorizar os profissionais dele, a gente era motoboy dele lá, né, e baixou o preço, começou a prejudicar quem trabalhava direito por causa dos que não trabalhavam direito. E aí a gente saiu, então emprego que eu ganhava bem, eu também saí fora. Fui tentar trabalhar de promotor da Danone, pra você ter ideia. Do nada, um amigo meu, João Vitor, um amigo meu, amigão mesmo, ele arrumou lá pra mim trabalhar, era um período provisório, sabe, cobrindo gente que tava de férias. Foi uma benção na minha vida esse cara. E eu trabalhei, eu perdi esse emprego que eu ganhava bem. O meu telefone, que era um ganha-pão, querendo ou não pra mim, caiu do suporte do telefone da moto, o carro veio atrás e tá por cima. O trem tava sinistro. E eu peguei dengue, morando sozinho. Trabalhando como promotor da Danone, eu comecei a passar mal lá no Luxemburgo, menino. Passei um mal danado, nossa, voltei, fui pro posto, fui pro hospital, aí eu fui pra casa, aí eu fiquei em casa. Sabe aquela dor da dengue que você fica com o corpo destruído mesmo, todas as juntas doendo. Todo mundo fala que fica assim, né? Você nunca pegou dengue, cara? Eu peguei, mas não foi tão ruim assim não. Meu Deus, todas as juntas do corpo, dobra assim do corpo, doía de com força. E nos últimos dias você coça, velho. Mas você coça parecendo que você tá sujo. Mas você teve aquela lá que era hemorrágica ou não? Não, chegou a ser hemorrágica não. Ah, não, então beleza. Nossa, menos aí mal, ia né? ser muito pior, mas graças a Deus não. Cara, passei essa situação amarga. Eu cheguei nesse período, eu estava tendo tantas crises consecutivas de ansiedade que chegou um momento que eu acho que foi uma crise de pânico. Eu não sei se tem algum psicólogo que quiser comentar aí depois. Eu tive uma crise tão forte e intensa que eu dentro de casa eu gritava, morando sozinho. E eu peguei a faca de dentro do armário da geladeira, assim, da armário da cozinha, e peguei a faca e coloquei ela no pescoço, assim, eu não esqueço. E eu gritava de chorar, de angústia. E eu falei, agora eu vou acabar com tudo. Minha casa era como se fosse aqueles lotes com várias casas, mas era aluguel.
E a minha era a última, a penúltima. Então eu só ia descobrir que eu morri se fedesse. Nossa senhora. Sério. Era igual essa cena assim, mas eu pus no pescoço e minha mão tremia. Eu não esqueço, minha mão tremia. E agora eu vou acabar com isso. Só que o Senhor não permitiu. Meu corpo travou. Nesse momento meu corpo travou mesmo, sabe? E era como se, tipo assim, eu não vou falar, inventar. Veio a voz do Senhor e disse: solta essa faca. Não veio não. Veio só o Espírito Santo no meu coração como um conforto, como se fosse uma voz dizendo fraquinho assim, ó. Calma que a vida não acabou. Mais ou menos isso. Era tipo assim, eu comecei a entender que, naquele momento de desespero, que calma, ainda não preciso fazer isso. Vai que tem alguma solução. Sabe? Uma esperança. Beleza. Passei essa situação. Voltei pra presença de Deus. O que você acha? Eu acho que não. Voltei nada. Isso aconteceu ali em janeiro, mais ou menos, de 2021. Fiquei mais 6 meses fora da presença de Deus. Aí eu entrei de cabeça no pecado, nesses 6 meses. Entrei mesmo. Nossa, eu fiz loucura. Nesse período de loucura eu conheci uma outra pessoa, que foi a minha ex-namorada. Cara, ela foi uma pessoa incrível. Conheci ela, a gente é totalmente oposto como pessoa. Eu sou extremamente extrovertido, ela é extremamente reservada. Eu sou extremamente assim, gosto de zoar, de brincar, de tirar foto e tal. Ela é extremamente na dela. Mas a gente tentou. E o tentar durou 3 anos e 1 mês. Da parte que a gente conheceu até o término. Contando o namoro e conhecer, né? Cara, começamos fora da presença de Deus. A mãe dela é a mulher de Deus. Espero que hoje ainda esteja, em nome de Jesus. Amém. Mas a mãe dela era uma mulher de Deus naquele período. E ela convidava, né, pra ir pra igreja e tal. Eu fora da presença, falei, vamos. E ela não era perto não, a gente tá aqui no Industrial, mas ela tava lá na Cristiano Machado. Não era chão, viu? E aí eu ia. Aí eu fui. Aí eu comecei a dar uma ida na igreja, pentecostal, do jeito que eu fui criado. E aí... Era assembleia? Não, era pentecostal mesmo. Igreja pentecostal, tal. Dos corim de... Dos corim mesmo. Aí, do jeito que essa é das clássicas mesmo, filho. Filho. Aí, cara, o que aconteceu? Nessas idas picadas à igreja, eu recebi um convite específico. Era um culto de jovens que eles iriam fazer. Não era uma igreja grande, era poucos membros, sabe? Mas eles iam fazer um culto de jovens. E já conhecendo a família, então ela já tinha conhecido a minha história antes de desviar. E ela falou assim: ô Bruno, você vai trazer a dinâmica pra gente, tá? Aí eu, vou nada. Você tá maluca? O que você tá querendo de mim? Eu tô fora da presença, eu temo a Deus, vou meter a mão nas coisas de Deus do jeito que eu tô? Vou nada. E vai queimar eu. Aí ela, você vai trazer uma dinâmica pra gente sim. Aí eu, ô Senhor. Aí Ô Senhor, cala ela. Cala ela. Essa voz da sua cabeça não é de Deus. Aí eu fui orar. Eu orava ao Senhor, mas não no sentido de buscar intimidade. Era mais aquela oração que a gente acha que é o suficiente. Tipo, Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família. Obrigado por mais um dia, obrigado pela minha família. Essa é uma oração necessária, mas não suficiente para criar relacionamento. Tá? Se você vive uma relação com Deus apenas de agradecer pelo que Ele faz, você está perdendo uma relação de pai para filho. Então assim, eu fazia só isso. Só que aí eu fui orar, falei: Deus, me pediram, você sabe que eu não quero, mas se for sua vontade, você vai me dar uma dinâmica. Mas eu te peço, por favor, Deus, me cobre, me perdoa pelos meus pecados. E pedi mesmo, falei, mas eu não gosto de fazer nada disso por mim, que seja só pra aparecer, sabe? Se for pra fazer, que seja pro Senhor tocar de alguma maneira. Aí sabe como é que o Senhor fez? Uma dinâmica que Ele me deu? Cara, foi muito nítido. Lá cara. vem, vamos ver. Nossa, foi muito legal, foi muito legal. Se eu não me engano é Isaías 59, tá? Que fala isso. Puxa aí pra nós, puxa aí pra nós. Vou puxar aqui pra gente aqui, ó, só pra você ver, ó. Quer ver? Pega na versão simplificada pra turma entender, né? mais fácil. Beleza, Isaías 59. Ó. Vocês estão pensando
que o Senhor perdeu a força para que não possa salvar? Ou pensam que ele está surdo para que não pode ouvir? Para que não possa nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. A outras traduções falam, né? Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, mas os seus pecados ou as suas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. E aí eu falei, como que eu vou fazer uma dinâmica em cima disso? Eu tinha um headset grandão, e eu gosto de jogo online. Eu jogava muito Warzone na época. Nossa, eu também gostava demais. Nossa, eu madrugava jogando. Aí, eu vou pegar como exemplo aqui, ó. O Senhor falou pra eu pegar o fone, ele abafava tudo, eu não ouvia nada. Eu colocar no ouvido, colocar uma pessoa sentada de frente pra outra, igual tá eu e você aqui, por exemplo. Uma com fone e outra sem. A que tá com fone, eu colocaria uma música, um louvor, mas estourando no ouvido dela, deixando altaço, estourando, de preferência um Fernandinho. Gritando. Com as baterias assim, já gritando. Aí a pessoa que estava de frente, ela ia ter que falar algo para a pessoa que estava ouvindo a música, e a pessoa ia ter que tentar adivinhar. Essa seria a dinâmica. Nisso foi engraçado demais, cara. Porque falava uma coisa e a pessoa ou não entendia nada ou falava coisa com coisa, não falava nada a ver, sabe? E aí o Senhor me falou, famoso telefone sem fio, mais ou menos isso. Aí a aplicação da dinâmica foi assim: o fone representa os pecados, fato, o fone de ouvido. A pessoa de frente sem o fone representa Deus, e você é a que está com o fone. Se você estiver usando o fone, Deus ele vai falar, você não vai entender. Só que vai além. Deus ele não vai parar de falar com você do nada. Ele sempre vai tentar te direcionar na vida através do Espírito Santo, porque ele é o caminho. Ele sempre vai tentar te dar palavras de correção, porque ele é a verdade. Às vezes a gente está vivendo verdades que a gente acha que é a nossa, mas o Senhor ele tem a correção para nos mostrar a verdade. Você entendeu? Então ele sempre vai nos levar à vida através de comunicação. E o Senhor comunica com nós. Comunica. Só que Deus é Espírito. E se a gente tiver com o pecado na nossa vida, a gente não vai ouvir Deus. Vai acontecer isso, ele vai falar. Pode ser que a gente ouça algo, mas não compreenda, e a gente faz o trem totalmente diferente do que ele falou. Pode ser que ele vá falar e a gente nem ouça ele. Às vezes é porque, na verdade, eu acredito que tem momentos que é porque a gente não quer ouvir, né? Mas muitos desses, isso aí é verdade, tá? Tem momentos que a gente não quer ouvir. Isso eu vou contar mais pra frente na última situação de sentimental que eu vivi. Mas nessa situação da dinâmica era: o pecado te impede de ouvir a voz de Deus. Ou seja, o silêncio que Deus tem muitas vezes é causado pelo seu pecado e não por ele não estar falando. Mas o que faz a gente entender a voz de Deus com clareza? Eu falei que Deus é Espírito, né? Se você alimenta o espiritual na sua vida, oração, consagração, busca, leitura da palavra, conversas saudáveis sobre Deus. Se você busca isso na sua vida, você alimenta o Espírito Santo dentro de você. Logo, o Espírito Santo dentro de você consegue se comunicar com a voz de Deus. E aí você consegue ouvir com mais clareza o que vem do espiritual e não do carnal. Então, eu apliquei aí moral. O que aconteceu? Eu passei a dinâmica, o povo riu, zoou, mas entendeu. Chegou o pregador da noite, que isso era só a dinâmica. O que ele pregou? Isaías 59. Ó, que doideira, cara. Na hora que ele começou a pregar e ele aplicou a palavra, e também na hora que eu preparei a dinâmica, o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração. Porque sempre que você for levar uma palavra do Senhor, isso aí eu acho que é fato, é sempre. Deus ele vai falar, ministrar e cortar dentro de você primeiro antes de cortar nas pessoas. Aquilo vai servir para você primeiro, depois para servir para as pessoas. Tudo, cara. Não tem como você ensinar algo que você não viveu. É verdade. Pior que é verdade. Você entende? É muito fácil eu chegar aqui e falar assim, ó. Vou dar um exemplo assim de algo que eu não vivi ainda. Para você ter uma empresa muito bem sucedida, você tem que fazer isso, 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 porque isso aqui vai causar isso, vai causar isso. Aí eles me perguntam: você tem uma empresa bem sucedida? Eu, não. Mas eu acredito que eu vou ter. Por isso que eu falei ainda. Enfim.
Nesse dia foi o dia que eu voltei para a presença do Senhor. Porque foi tão grande o confronto de Deus para minha vida que eu não aguentei. Eu literalmente falei, não tem como mais fugir. Eu sempre vivia com um argumento assim, ó, que talvez quem aí não estiver na presença do Senhor e assistir vai talvez se identificar, ó. Eu sei que eu não estou na presença de Deus, mas eu vou voltar um dia sim. Mas não é agora. Não que eu estiver tranquilo, JC, eu tô voltando. Uma hora eu volto, mas não é agora. Eu falava isso. Vamos pra igreja? Não, tal, eu sei que eu sou da igreja, mas não é agora não, vou voltar depois, agora não. Cara, me fala que dia que esse tipo de pensamento vai partir de Deus? Deus não vai te levar pra igreja. Deus pode te apresentar a igreja. Não, fala assim, que dia que um pensamento assim de vou voltar pra igreja, mas não é agora não. Que dia que é o Senhor que vai falar isso no seu coração? Se não é o Senhor, só tem um outro que também sopra assim no nosso ouvido. Não, vai hoje não, fica aí. Sabe qual que é o pior, cara? O diabo, quando ele fala na nossa mente, ele não fala na terceira pessoa. Tipo assim, você é um fracassado. Ele nunca vai falar assim, ó, na terceira pessoa, você. Ele sempre vai falar na primeira pessoa, no seu ouvido, assim, ó, eu sou um fracassado. O cara é astuto aí. Ele é astuto aí. Ele sabe jogar o jogo. Ele é estrategista. Eu costumo até falar que o diabo é o cara mais disciplinado que existe em relação à profissão que ele exerce. Não, por incrível que pareça, eu não sei aonde que eu vi um vídeo esses dias atrás, cara, que até dá pra ensinar a gente por um seguinte, até com o diabo dá pra aprender. O cara levanta todo dia sabendo que vai perder, continua tentando todo mundo, mas todo dia levanta pra poder fazer a diferença. E você todo dia tá aí desistindo. Ele é o cara mais disciplinado que existe pra profissão que ele exerce. Qual que é a profissão dele? A Bíblia é clara. O diabo veio, se não pra matar, roubar e destruir. A função dele é essa. E ele é bom de serviço. Ele é bom de serviço. É bom de serviço. Mas ele nunca vai chegar de você, tipo assim, pum, cheguei, vim te roubar, te matar, te destruir. Não, ele vai chegar assim, ó, pum, quero te fazer uma proposta muito louca. Vai lá. Só que por trás dela tem morte. É tipo Sansão. Sansão, ele matou um leão, né? Só que Sansão, ele tinha um juramento de Nazireu. O Nazireu não podia tocar em cadáver. E aí Sansão vai e mata um leão. Puf, matou o leão. Ele passa. Na volta, ele vê o leão. Ele fala, vou passar lá pra ver o cadáver. Quando ele passa pra ver o cadáver, dentro do cadáver do leão tinha um favo de mel. Como vocês sabem, eles tivessem feito ali uma colmeia. Fizeram um favo de mel dentro ali. Os olhos dele brilharam para poder pegar aquele favo. Só que ele não pode tocar em morto. O que aconteceu? O inimigo, ele convenceu Sansão. O laço foi esse. O favo é bonito. É tão bonito que você vai esquecer que você não pode tocar em mortos, mas você vai tocar. E Sansão toca no morto. Você entende? O inimigo, ele nunca vai chegar assim. Na verdade, eu queria até te fazer uma pergunta, cara. Você acredita que Deus pode, o Espírito Santo pode te ajudar a não tropeçar no pecado no momento da tentação? Tipo assim, às vezes o cara vai falar alguma coisa pra cair no pecado, mas ele vai lá e foge até as palavras, ele não consegue falar. Deixa eu te falar, isso é Bíblia. A Bíblia fala assim que Deus, ele não tenta o homem, né? Deus, ele a ninguém tenta. Não dirás que Deus o tentou. Antes nós somos tentados pelos nossos desejos. A Bíblia fala isso. Pelos desejos da nossa carne. Só que a Bíblia fala também, nessa mesma continuidade, que não vai vir sobre nós, ele não vai permitir que nós sejamos tentados além do que possamos suportar. Antes, aí fala assim, antes, junto com a tentação, lhes darei também o escape. O escape também pode ser o silêncio. Por exemplo, numa frase, o cara te ofereceu alguma coisa, você tá pra falar e você não consegue. Ou então, você tá o cara te oferece 1 milhão pra você fazer alguma coisa errada e você vai lá e não assina um contrato. Isso é o escape. Só que o escape, ele vem da seguinte forma. O Senhor, Deus fala assim, lá na Torá, eu esqueci a passagem, tá? Mas é ali nos 5 primeiros livros. Fala assim, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus falando. E aí ele continua falando assim, escolha, pois, a bênção para que viva.
Ele falou assim, ó, eu vou pôr diante de você duas escolhas. Essa aqui vai te levar à morte, essa aqui vai te levar à bênção. Mas escolhe essa aqui, ó. Ela vai te levar à vida. Tipo assim... Às vezes o claro precisa ser esclarecido, Tem um livro, eu esqueço qual que é, mas ele fala assim, o óbvio tem que ser dito. Entendeu? Então assim, o diabo ele nunca vai chegar diante de você com forma clara. Ele vem sempre diante de você, rodeando aquilo que vai brilhar os seus olhos, para te fazer esquecer que por trás disso tem um pecado. Só que igual você falou, respondendo a sua pergunta, junto com essa tentação que ele vem, ela vem um escape. Vem ali uma porta, tipo assim, José ele viu ali a mulher de Potifar vindo assanhada pro lado dele. O escape foi, mete o pé. Pega pra quem tem. Entendeu? O escape, ó, os espias ali, eles entraram em Jericó pra espionar a terra antes das muralhas de serem derrubadas. E eles estavam numa situação de dificuldade ali, tensa. O Senhor preparou um escape. Qual que foi? Raabe, a prostituta que morava nos muros. É porque as pessoas às vezes não têm ideia de como que Deus pode agir, né, velho? Que loucura, que loucura. É loucura, velho. Então, assim, dando continuidade, eu reconciliei com o Senhor ali. E agora um ponto muito importante, que às vezes a gente tem muito medo de processos, né? Mas processos são extremamente necessários. O meu processo recomeçou ali. Quando eu reconciliei, passou 4 dias que eu voltei para a presença do Senhor. 4 dias. Eu peguei Covid. Foi no auge do Covid ali, foi 2021. Ainda tava em grave situação. E foi difícil, né, cara? 2021? É até estranho pensar quanto tempo já passou, né, cara? Cara, é assustador. Só que eu não peguei Covid e fiquei passando mal em casa, não. Eu fiquei 9 dias em casa. No último dia em casa, eu tava cuspindo sangue em casa. Aí eu já tinha ido aos hospitais, só que eles não me internaram. Só que aí, nesse último dia, eu fui de ambulância do posto pro hospital, pra UPA do Barreiro. Lá eles já me colocaram no oxigênio, no cilindro de oxigênio, no catéter. Fora, cara, tá arrependido. Eu tava tendo um princípio de embolia pulmonar por causa da Covid. Eu não tinha nenhuma comorbidade, nada que agravasse antes disso. Esse trem é uma loucura, né? Não tinha, eu era atlético, eu gostava muito de jogar bola, de correr, gostava. Quando eu peguei a doença, menino, de acordo com a minha mãe me falou, eu fiquei com 80% do meu pulmão afetado. Nossa! Eles iam me entubar, né? Eles iam me entubar, me colocar na intubação mesmo, que é onde que o pessoal não tava voltando. O pessoal que tava indo pra intubação tava voltando, não. Poucos foram os que tiveram essa graça. Mas eu fiquei o período todo de internação no oxigênio. Passei uma barra, menino, deixa eu contar pra você. Fui tomar banho. Aí pra tomar banho seria com aquela bala de oxigênio, no carrinho, né? Um cilindrozinho. E no nariz normal. Tomei banho. Na hora que eu tô vestindo a calça, eu senti meu corpo começando a bombear e escurecer as vistas. Nossa, quando eu tirei assim pra poder sentir, não tava saindo oxigênio. Acabou o oxigênio do cilindro. Aí eu comecei a desfalecer mesmo, apoiei na parede assim, abri a porta, não tinha ninguém no quarto, lá no Hospital Metropolitano do Barreiro. Eu tava internado no quarto sozinho, assisti a Copa América no quarto sozinho, pra você ter ideia. Você tá doido. Aí, na hora que eu cheguei na porta, passou uma zeladora. Na hora que ela passou, eu com a voz já baganhada, eu... Tem oxigênio. Tipo assim, foi uma situação de desespero, cara. Ela passou, ela já correu pra chamar, ela não ia conseguir me carregar. Ela é baixinha, tadinha, magrinha. Aí ela correu, chamou um médico, eu já tava quase caindo no chão, apoiado na parede, o médico já me carregou pra cama e lá o oxigênio era ligado em cima da cama. Mó doideira, é um hospital top, tá? O Metropolitano do Barreiro. E aí eu passei essa barra. Cara, eu tive tanto medo de morrer. Pedi perdão pelos meus pecados umas 15 vezes no mesmo dia. Já tava tocando aquela música lá do... Como é que chama? Que toca nos velórios tudo, cara. Segura na mão de Deus. Se vai. Eu tava gritando assim, mestre, eu preciso de um milagre. Ó, filho, o trem é sinistro. Cara, é sinistro. O que aconteceu? Eu, nesse período da Covid, eu não consegui, pra você ter ideia, deitar normal, sem sentir dor. Dor mesmo, parecia que tava apertando meus pulmões. Eu tinha que deitar de bruço, com os braços pra baixo e a cabeça assim de lado, pra conseguir respirar. Beleza. Então, cara, só pra você entender, moral disso tudo. Esse período que eu peguei a Covid, na verdade foi um tratamento de Deus na minha vida. Por quê?
Jeremias ele fala sobre o oleiro e o vaso. Fala assim que quando ele chega e vê o oleiro manuseando o vaso se quebra na mão do oleiro. Mas o oleiro não joga fora, ele pega e refaz o vaso na mão dele mesmo. Jeremias 18. E aí ele refaz o vaso conforme lhe é agradável aos olhos. Beleza. Só que eu quebrei fora da presença de Deus, então eu não estava na mão de Deus não. Então o que foi necessário o Senhor fazer? Eu não cheguei a quebrar, eu cheguei a trincar, sujar, arranhar, machucar. Foi necessário o Senhor, ele pegar o vaso cheio de marcas e defeitos e traumas e feridas que estava ali, e ele mesmo quebrar na mão dele para poder tirar as impurezas e voltar a refazer o vaso novo. Então para isso eu precisava passar uma situação, para arrancar orgulhos que eu tinha adquirido no mundo, para arrancar traumas que eu tinha adquirido no mundo, para arrancar feridas, barreiras na mente, filosofias que eu tinha trago na mente. Foi necessário o Senhor começar ali esse processo, e dói. Mas o processo que dói é necessário, porque o Senhor ele não quer o vaso dele ali cheio de manchas, feridas e marcas. Ele quer o vaso dele. A lixa dói, né, cara? Nossa Deus. Enfim, aí eu entrei nesse relacionamento com essa menina, né, da mãe dela, uma benção que eu falei e tal. Cara, nesse relacionamento a gente ficou 3 anos juntos. E a gente também teve vários entendimentos, né? Tivemos alguns términos no meio disso, os términos voltados para faltas de diálogo que a gente não teve, muita pressão da minha parte para querer um diálogo e oposição da parte dela para querer o diálogo, nos momentos que isso era necessário. Eu sempre fui uma pessoa muito extrema e eu aprendi muito com isso, era tipo assim, exagero, precisa ter. Pode-se dizer talvez tóxico da minha parte, eu errei muito nisso na minha vida. Só que aí, chegou no final desse relacionamento da seguinte forma, eu fui conversar com ela sobre casamento. Porque é um sonho que eu tenho. Eu quero viver uma família, eu vou viver uma família. E quando eu conversei com ela sobre casamento, ela teve uma aversão à ideia, ela não quis conversar sobre isso, ela até pediu perdão, ela falou com as palavras assim: eu peço perdão por ter ficado com você todo esse tempo sem pensar em casamento. Mas eu não quero isso, eu quero focar em trabalho, em construir a minha vida pessoal, e não em casamento. Isso foi um balde de água fria. Mas resumo, tentei conversar, não chegamos a um consenso, percebemos que estavam em ideais diferentes, então chegamos ao acordo de terminar. Foi pacífico, cada um foi para o seu lado viver a sua ideia. E aí eu voltei a buscar mais ao Senhor, porque esse relacionamento também foi impuro. Mesmo tendo começado fora da presença de Deus, tendo reconciliado, eu deixei o pecado entrar. E mais uma vez, o pecado foi aquilo que causou o fim do relacionamento também. Por quê? Se tem pecado, tem legalidade. Se tem legalidade, o diabo, que é profissional no trabalho dele, vai vir roubar, matar e destruir. Fato. Nessa situação, eu passei 1 ano inteiro sem me envolver. Quietinho. Sem me envolver mesmo. Sem não quer nada. E nesse ano inteiro, no final dele, eu conheci uma pessoa também, uma pessoa incrível e tudo. E aí acho que foi a experiência que eu mais cresci em relação à maturidade, em relação a posicionamento com Deus. Porque foi uma pessoa que Deus me apresentou. Essa foi diferente, a gente se conheceu na presença. E o propósito do Senhor era elevar o nosso nível de relacionamento com Ele. Porque ela é uma pessoa que já tinha um nível de relacionamento considerável com Deus. E ela veio para me mostrar que onde eu estava superficial demais. E só que teve um problema, onde que você falou sobre falar da obediência. O que acontece? Eu entrei nessa situação com ela da gente se aproximar e se conhecer. No primeiro para o segundo mês, a gente buscando resposta do Senhor para confirmar se era algo da parte dele para se relacionar, Deus falou que não era tempo de se relacionar, tanto para mim quanto para ela. E foi bem claro as respostas de Deus, só que a gente desobedeceu, cara. Eu bati cabeça demais com o Espírito Santo. E aí, ao mesmo tempo que eu estava trazendo um crescimento espiritual para minha vida com aprendizado, eu estava acarretando consequências amargas, feridas na alma. E esse período foi assim: a gente tentou se aproximar, demos essa legalidade da desobediência, o inimigo achou espaço, e nesse espaço eu falhei. Não vou falar de falhas dela, eu vou falar de falhas minhas. Eu falhei com palavras e com atitudes. E causei feridas nela. Foi causado feridas em mim.
O inimigo me acusou dia após dia, tentando dizer assim: olha o que você fez, você nunca fez isso com ninguém que passou na sua vida, você nunca agiu assim com ninguém que agiu na sua vida, você desenvolveu esses transtornos, né? Eu cheguei a fazer algumas consultas com um psiquiatra, a fazer um acompanhamento assim, né, com pessoas que foram abençoadas de Deus na minha vida para me acompanhar, e na presença de Deus, tá, cara? Não acha não que só porque você está na presença de Deus você não está vulnerável a ser atingido pelo inimigo. Se você der brecha, você está vulnerável. Pior que é verdade, né, cara? Ainda mais nos dias de hoje, psicologicamente, né, cara? A gente falou no início, pode olhar lá de novo. Que ele que está de pé, cuide-se para que não caia. É verdade. Cara, nisso, resumo do que causou foi feridas marcantes na alma, porque o Senhor, ele continuava falando: você não vai obedecer, você não vai obedecer, você não vai obedecer. E a gente não obedecia. A gente afastava e reaproximava, afastava e reaproximava, tentava, entendia que não era, afastava. Aí ela queria ficar afastada, só que eu sou insistente, eu ia lá e atrás dela de novo. E aí ela retornava também. E a gente ficou nesse ciclo, até chegar o momento que as feridas foram ficando mais abertas. Foram ficando mais graves. E aí hoje eu talvez possa dizer com clareza a diferença entre obedecer e sacrificar. Porque Deus não disse não lá no começo. Deus disse: não é momento. Só que a gente insistiu em algo que não era momento. E a bênção fora de tempo se torna maldição. É verdade, não, cara. Falou tudo, cara. Entendeu? E isso foi o que aconteceu comigo. E sabe o que eu tava fazendo, cara? Eu tava nesse período que durou uns quase 8 meses, mais ou menos. Eu tava vivendo um período de tentar mudar a resposta de Deus. Cara, não tenta mudar a resposta de Deus, não. Sabe quem tentou mudar a resposta de Deus na Bíblia? Acabe. Eu não vou mentir, não. Acabe, ele é a esposa de Jezabel, aquela maluca. Agora eu lembrei. Só que Acabe, essa história dele é menos mencionada, mas é rápida. Acabe, ele estava ali tentando fazer uma aliança com o rei Josafá. Era Israel e Judá. Eram 2 reinos separados nesse período. E aí, Acabe era de Israel e Josafá era de Judá. Josafá era homem de Deus. Acabe corrompido pelos ídolos. E eles formaram uma aliança para poder subir em Gileade, eu esqueci o nome. Vão no simples, né? Vão no simples. Eles queriam guerrear contra os sírios. E aí Josafá fala com ele: vamos consultar a Deus. E aí Acabe chama o quê? Os profetas. Acabe chama 400 profetas que ele tinha à disposição dele lá. Todos os profetas que estavam à disposição dele, ele perguntou: devemos subir ou não para essa guerra? E aí os profetas todos falavam: pode ir, você vai triunfar, Deus já te entregou nas suas mãos a vitória, todos com palavras de positividade. Josafá vai e pergunta: não tem mais nenhum profeta aí não? E aí Acabe fala assim: ó, tem mais um, só que eu odeio ele, porque ele só profetiza o mal contra mim. Ele fala isso, fala desse jeito. Eu lembro que teve algumas passagens dele também na palavra de Elias também. Sim, tá vendo? Sim. Não esqueci não, esse cara aí. Elias, depois você lê lá, é 1 Reis 17 e 18, se eu não me engano. E isso mesmo. Só que esse daqui é em Crônicas, 2 Crônicas. Cara, aí Acabe, aí Josafá, ele repreende Acabe e fala assim: ó, não fala isso dele não. Não fala isso, velho. O cara já queria matar o profeta. Não. Aí ele chama o nome do profeta Micaías, se eu não me engano. Aí quando eles chamam Micaías, um cara que foi chamar Micaías, que foi o servo de Acabe, ele fala com Micaías no caminho assim, ó: os outros profetas tudo falou bem, pelo amor de Deus, fala bem também. Aí ele fala assim: ó, eu vou falar tudo que Deus me falar. Só. Ele chega diante de Acabe e Acabe pergunta: ó, devo subir pra guerra ou não? Aí Micaías vira e fala assim: pode subir que a vitória vai ser garantida. Vamos falar com minhas palavras: a vitória vai ser garantida. Aí Acabe vai e fala assim: olha só, Acabe vira e fala assim, ó: até quando eu terei que te pedir, vou falar com minhas palavras, até quando eu terei que te pedir para falar só a verdade? E aí Micaías, ele vai e fala sobre uma visão que ele teve. Nessa visão ele pergunta, Deus é como se Deus perguntasse quem ele ia enviar para persuadir Acabe, para poder persuadir Acabe literalmente a ir para a guerra. E aí aparece uma pessoa, um de fora na visão, e fala: eu vou persuadir. E Deus pergunta: como? Aí ele diz: eu vou como um espírito de mentira sobre os profetas de Acabe para convencê-lo de que ele vai ter vitória na guerra, quando na verdade é mentira. Isso que acontece. Moral, até então, Acabe não acredita, vai para a guerra e morre na guerra. Só que, você lembra que eu falei que Acabe tentou mudar a resposta de Deus? Acabe já sabia a resposta de Deus
antes de perguntar a Micaías, porque quando Micaías falou a mesma coisa que os outros profetas, Acabe fala assim: você não vai falar a verdade pra mim não? Tipo assim, eu já sei que não é isso, mas eu preciso saber. Ele estava tentando achar outra maneira que agradasse ao coração dele, e esse é o problema, porque muitas vezes quando a gente quer mudar a resposta de Deus, a gente quer agradar o nosso ego. E isso causou essa frustração sentimental em mim, porque eu tentei buscar mudar a resposta de Deus e não deu certo. E aí o Senhor, ele me colocou num processo agora para aprender a depender dele e esperar dele, aguardar nele, e não depender mais de pessoas, como eu sempre dependia de pessoas para me sentir preenchido, para me sentir completo. Só que agora eu estou vivendo um momento assim mesmo de aprofundamento espiritual, e eu vou falar com você, tem sido um momento de cura, processo desafiador, mas experiências marcantes, cara. E esse testemunho que eu queria compartilhar com vocês não foram coisas gritantes e assustadoras, mas foram coisas que deixam você a refletir sobre: será que vale mesmo sacrificar em vez de obedecer a palavra do Senhor? Que o Senhor, ele venha te dar essa clareza. E eu agradeço a oportunidade e continuo acompanhando nosso canal, viu? Deus abençoe.